Amém? Assim é a palavra do Senhor. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão, acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante de tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos e aos assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia nem pão, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Pai, com o auxílio do Teu Santo Espírito, nós queremos compreender, aceitar e praticar a Tua palavra. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor deseja. Não nos permita, ó Pai, sermos como crianças, meninos que reclamam de tudo e que fazem tudo buscando a sua autossatisfação. Nos ajuda a entender o que o Senhor quer de nós e buscar a Tua satisfação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Na última perícope que nós estudamos aqui no Evangelho de Lucas, nós vimos que João Batista, mesmo tendo sido o arauto que prepararia o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo, pediu que os seus discípulos fossem até Jesus e perguntassem se realmente Jesus era o Messias prometido ou se eles deveriam esperar outro. Nós vimos, portanto, que Jesus amorosamente responde a João Batista. E nós vimos também que qualquer um de nós, por mais que tenhamos acesso à palavra do Senhor, por mais que entendamos qual é a vontade de Deus revelada na sua palavra, nós somos suscetíveis a falhas, nós somos suscetíveis a fraquezas, nós somos homens pecadores e que por diversas vezes custam a acreditar que Deus está olhando por nós em todos os momentos. João não estava passando por um momento fácil. Ele estava preso e ele sabia que a sua vida estava em risco justamente pelo ministério que ele desempenhou de pregar a palavra de Deus, de chamar as pessoas ao arrependimento e apontar para o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo prova, reenfatiza o que ele já havia dito e ele demonstra por meio dos seus sinais que ele realmente era o Messias. Então ele incentiva João Batista a permanecer firme na fé nele, dizendo aí o que a gente viu no versículo 23, na última pregação: bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Então esse era o incentivo para João Batista continuar crendo que Jesus realmente era o Messias. Mas agora, Jesus já previa que provavelmente haveria um certo desentendimento ou pensamentos relacionados. Calma aí, por que João está com essa dúvida? Sendo que era João Batista mesmo que estava dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E talvez isso colocasse em xeque naquele momento tanto a persona do Senhor Jesus Cristo como o próprio João Batista. Então Jesus já cuida naquele momento de aclarar as coisas, de deixar claro quem ele era, quem João Batista era. No versículo 24, portanto, a gente vê que o texto começa dizendo o seguinte: e tendo se retirado os mensageiros de João, e por que eles estavam lá? Para perguntar isso para o Senhor Jesus. Eles voltaram para dar a resposta para João Batista,
E Jesus começa a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Então, quem é que pregava nos desertos da Judéia? Quem era? João Batista. Jesus está fazendo uma pergunta para a multidão. Quando vocês saíam lá para escutar João Batista no deserto, o que vocês encontravam lá? O que vocês estavam buscando lá? Vocês estavam encontrando lá nele um homem inseguro, vacilante, como uma cana que fica sendo agitada pelo vento? Era isso que vocês estavam procurando em João Batista? Era isso que vocês viam nele quando vocês iam escutar as pregações dele no deserto? A resposta é um claro não. Não era isso que eles viam. A palavra de Deus deixa muito claro que João Batista tinha sim uma grande multidão que acompanhava ele, que era exortada ao arrependimento. E as pregações de João Batista sempre enfatizavam a necessidade do arrependimento para o perdão do pecado. E era isso que caracterizava o batismo de João Batista. João Batista batizava as pessoas que testemunhavam que estavam arrependidos dos seus pecados. Jesus, então, segue fazendo novas perguntas para aquela multidão. A segunda, ele diz assim: o que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Quem eram, naquela época, que conseguia trajar vestes delicadas? Se você parar para pensar, quanto mais delicado é o tecido, mais trabalhoso é para você conseguir. Melhor é a matéria-prima. Se você pegar, por exemplo, um saco de ráfia, né? Aquele entrançado lá do saco de ráfia é um tecido primoroso, confortável, que você pode fazer uma camisa ou um vestido com ele e a sua pele vai ficar se sentindo ali como uma seda? Obviamente que não. Quem é que tinha normalmente acesso às roupas mais delicadas naquele período? As pessoas de grande importância. Mas se não eram os governantes, infelizmente, na maioria das vezes, eram aqueles que estavam a serviço dos governantes, e muitas vezes não era só de modo porque gostavam ou porque amavam. Muitas vezes é porque eles conseguiam cargos baseados no seu bajular, baseados em trocar favores, baseados em condicionar a sua própria mente, o seu próprio ato, aqueles que governavam para ter em troca benefícios dessas pessoas. Olha o que é dito lá na continuação dessa pergunta que Jesus faz. Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Se é o rei ou se são aqueles que cercam o rei, de um modo geral, o objetivo dessas pessoas não está em promover necessariamente a justiça, mas sim se manterem na realeza. E uma coisa muito séria que nós sabemos sobre os períodos antigos era, vou fazer uma comparação aqui meio esdrúxula, mas para ficar mais fácil de você entender. Sabe os cargos comissionados que nós temos hoje em dia? O que é que acontece normalmente quando um novo prefeito assume o cargo, com as pessoas que são contratadas em cargos comissionados? O que é que acontece normalmente? Todas elas perdem o cargo, né? Elas deixam de andar ali no passo real. No tempo de Davi, quando Saul foi pedir lá por misericórdia para a sua descendência, porque ele havia entendido que Davi realmente assumiria o reino. O que é que Saul pede? Que não mate os seus descendentes. Porque quando o novo rei entrava, o que é que acontecia com a família do rei antigo? Toda era morta. Então, se aquelas pessoas estavam procurando no deserto alguém que tivesse esses trajes que refletiam um amor exacerbado pelo reino, ou um vínculo com o reino daquele período, era isso que eles estavam encontrando em João Batista? Não, muito pelo contrário. Que tipo de roupa João Batista utilizava? Uma roupa totalmente rústica, uma roupa até mesmo, eu diria, estranha, né? A alimentação dele era estranha, ele vivia em locais ermos, ele vivia de um modo ascético realmente, demonstrando toda a sua indignação com toda a corrupção daquela sociedade. Mas aí o Senhor, uma terceira pergunta, ele diz o seguinte: mas o que saístes a ver? Um profeta? Então, as primeiras duas perguntas, qual é a resposta para as duas primeiras perguntas? Não. Eles nem estavam procurando alguém vacilante e nem estavam procurando alguém que era babão do governo.
Eles estavam procurando alguém que verdadeiramente tinha um posicionamento firme, rígido, de acordo com aquilo que ele acreditava, mesmo que alguns só acompanhassem por interesse, por diversão ou por outro motivo. Eles também procuravam alguém que não tinha papas na língua. A prova de que João Batista não tinha papas na língua é que ele estava preso justamente porque ele tinha falado contra quem? Contra o governante daquele período. E ele foi morto por conta disso também. Então, no versículo 26, o Senhor pergunta: que saístes a ver, um profeta? E o próprio Senhor Jesus responde nesse momento: sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito. Jesus diz que João Batista não era somente um profeta. João Batista era tanto um profeta como cumprimento de profecia. Entende aqui o que Jesus está falando sobre João Batista? Ele tanto é profeta, ele tanto fala da parte de Deus, como Deus falou sobre ele nos tempos passados. Ele é o cumprimento de profecia. Então, nós vemos aqui o que Jesus fala. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Jesus está dizendo, João Batista cumpriu a profecia. João Batista estava com o objetivo claro de fazer a vontade do Senhor. Quando é que foi revelado qual era o objetivo de João Batista na sua vida? Lembra lá o que aconteceu sobre o processo de gestação de João Batista? A revelação feita ao seu próprio pai, à sua mãe, como é que se deu? Aquele homem ali que estava preso, aquele homem que começou, mesmo tendo há pouco tempo atrás dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele mesmo homem que estava preso e diz assim: não, vão lá e pergunta de novo, se ele realmente é o Messias. Este homem estava a sua vida inteira cumprindo o chamado de Deus para a sua vida, perseverando de modo fiel ao seu chamado. Entendam, se a gente faz uma comparação aqui, não foi só João Batista que estava destinado nesse aspecto e já havia sido revelado alguma coisa sobre ele. Lembra que Sansão também foi separado antes do seu nascimento? Mas veja a diferença entre João Batista e Sansão. Embora Sansão, no final de todas as contas, tenha cumprido também a vontade do Senhor, mesmo aos trancos e barrancos, no final, ele acabava obedecendo ao Senhor, o modo como ele viveu a sua vida teve várias marcas, várias manchas de desobediência. Agora, João Batista, nós não vemos a Bíblia falando sobre isso. Nós não vemos ele retrocedendo no seu chamado, ele desistindo do seu chamado. Nós vemos aquele homem avançando. Como é que nós estamos vendo o nosso caminhar com o Senhor? Será que nós estamos perseverantes no propósito que Deus tem para nós? Será que nós estamos desejosos de fazer aquilo que realmente é da vontade de Deus para a nossa vida? Será que nós não temos gastado tempo demais tentando imaginar quais são os nossos planos que darão certo, do que os planos de Deus que a gente quer que sejam cumpridos? Para e pensa. Quando a gente fala de plano, eu lembro que, há um bom tempo atrás, um dos exemplos que sempre me vinha à mente quando eu falava a palavra plano, era aquele desenho animado que passava há muitos anos, chamado O Pink e o Cérebro. Lembra? O objetivo era 2 ratos, e todos os dias eles tinham um novo plano, e esse plano seria o plano perfeito, que eles conseguiriam dominar o mundo. Lembra disso? Todo dia era um novo plano, e todo dia eles não conseguiam dominar o mundo, né? Agora, para e pensa. Quantos planos vocês acham que Deus tem? Deus só tem um plano. Deus só tem um. Sabe por quê? Porque Ele não falha nos seus planos. E a sua vontade sempre é cumprida. Cabe a nós descobrir o que Deus quer, que nós sejamos dentro do seu plano. Agora, Deus também quer que nós façamos planos. Não é verdade? O coração do homem faz planos. É isso que a palavra de Deus diz. Nós fomos chamados para planejar. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido a nossa caminhada? Como tem sido o nosso interesse de buscar saber o que Deus tem planejado? Que peça eu sou dentro dessa engrenagem que é o plano de Deus? Olha,
Muitas vezes nós perdemos tempo demais pensando nos nossos planos e acabamos nos desviando daquilo que é a nossa função enquanto ferramentas nas mãos do Senhor. Então imagina o seguinte, imagina que você é uma chave, para um modo mais simples, né, de dizer, uma chave estrela. Você não vai conseguir desrosquear um parafuso que é fenda, não é verdade? Mas por diversas vezes, você vai gastar tempo demais quebrando a cabeça tentando fazer aquilo ali. Irmãos, entendam uma coisa. Planejar a nossa vida faz parte. Deus quer que nós façamos bons planos. Mas Deus também quer que nós analisemos a nossa vida para ver se o modo como nós estamos vivendo é do agrado do nosso Deus. Faz parte do plano dele. Se é algo que glorifica o nosso Deus. Então, nesse caminhar, nós devemos desejar chegar no objetivo do Senhor. E nós chegaremos nesse objetivo. Mas como nós queremos que seja o nosso percurso? Nós queremos que o nosso percurso seja como Sansão, ou nós queremos que o nosso percurso seja como de João Batista? Entendo, irmãos, a vida de João Batista e a vida de Sansão, de todos os dois, foi uma vida de sofrimento. De todos os dois. Mas os motivos pelos quais eles sofreram foram diferentes. Embora, no final da vida, ambos tenham feito a vontade do Senhor. Será que você tem pensado sobre isso? Será que nós temos pensado mais na eternidade do que nos nossos dias? O Senhor Jesus, então, faz um destaque aqui, para que as pessoas não desconsiderassem, por conta da pergunta de João Batista, quem ele era. Jesus quer lembrar, olha, vocês não saíram lá para o deserto para escutar alguém que era inseguro, alguém que estava buscando favores governamentais. Vocês saíram lá porque vocês sabiam que João Batista é um homem firme. Vocês saíram lá porque vocês sabiam que tudo que tem para falar, ele fala mesmo que seja contra os governantes. Vocês saíram porque vocês também sabem que João Batista é um profeta. E João Batista não é somente um profeta, ele também é cumprimento de profecia. Versículo 28, então, diz: E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Existe uma discussão teológica sobre o que significa aqueles que são menores no reino de Deus serem maiores do que João Batista. Uma parte dos teólogos acredita que Jesus está falando aqui sobre o modo como nós fomos privilegiados em ver a expansão do reino de Deus, coisa que João Batista, logo depois do início do ministério do Senhor Jesus, já não teve mais esse privilégio. Por quê? Porque ele foi preso e, consequentemente, morto. Mas, para mim, faz mais sentido a ideia de que João Batista, pertencendo à antiga aliança, por mais que ele tenha sido um grande homem, um grande profeta, ele não experimentou ser habitado plenamente pelo Santo Espírito de Deus, selado como nós hoje temos o acesso. Nós hoje somos livres, irmãos, e nós temos muito mais conhecimento da palavra do Senhor, e nós temos o privilégio, e logo após, o ministério terreno do Senhor Jesus, veio a descida do Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas caminhadas. Então, não é porque João Batista não tinha o Espírito Santo habitando nele diariamente, assim como as outras pessoas do Antigo Testamento, que ele não era crente. Não é isso. Mas nós temos o privilégio de sermos selados. É uma garantia. Eu não sei se você já reparou, mas muitos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eles vêm com determinados adesivos em determinadas partes do produto, que se você rasga, aquilo ali é um lacre, para dizer que ele está inviolável. Se aquele lacre é rompido, significa que perdeu a garantia. Nós somos a garantia de que as promessas... O Espírito Santo é a garantia de que as promessas do Senhor Deus em relação a nós, de salvação e do usufruto de todas as heranças destinadas a nós, serão cumpridas. Nós temos a graça, irmãos, de termos visto, por meio da palavra de Deus revelada, as maravilhas que ocorreram após o ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o privilégio de vermos as maravilhas que acontecem ainda nos nossos dias. Mais uma vez eu pergunto, será que você tem se esmerado para ser
um bom servo do Senhor, mesmo em meio às tribulações? Eu fico pensando, João Batista, ele tinha tudo para ser orgulhoso. Olha, eu fui destinado ainda no ventre da minha mãe a fazer isso, isso e isso, para falar do Messias. Ele podia fazer muitas dessas coisas. Ele podia, por conta de quem ele era, requerer determinadas coisas. Mas o que nós vemos João Batista fazer é manter apenas o foco naquilo que ele sabia que era a vontade de Deus para a vida dele. Ele não se deixava vender pelas riquezas, ele não se deixava vender pelo poder, ele não fazia uso daquilo que estava predito sobre ele, das profecias que haviam sobre ele, para se destacar ou para se ensoberbecer sobre as outras pessoas. Muito pelo contrário, todas as vezes o que ele fazia era apontar para quem realmente importava. Que eu diminua, que ele cresça. Não olhem para mim, eu vou batizar vocês com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo, né, que ele representa ali, e ele também fala, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui eu quero fazer um parêntese, certo? Cadê o Moisés? Tu já está rindo, né, Moisés? No dia que eu expliquei esse versículo para Moisés, ele no mesmo dia foi falar para os irmãos pentecostais dele, tudo que ele sabia, você não entende nada da Bíblia. Ah, meu pai. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quais são esses dois batismos? Todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo, e quando é que nós somos batizados com o Espírito Santo? No momento da nossa conversão. São garantidos na família do Senhor Deus. É isso que acontece. Agora, o que acontece com aqueles que não são batizados com o Espírito Santo? O destino deles é o fogo. Então, abra aí comigo lá em Mateus, deixa marcado em Lucas 7, mas abre em Mateus capítulo 3. É o próprio João Batista aqui que está falando nesse discurso, certo? Mateus capítulo 3, versículo 10 em diante. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Fogo aqui é sinônimo de bênção? Não, é sinônimo de condenação. Ele continua no versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. Limpará a sua eira. Recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, quando você vê alguém dizendo assim, eu fui batizado com fogo lá na igreja, essa pessoa não entende o que a Bíblia está falando sobre o batismo com fogo. A palavra de Deus deixa muito claro, basta ler o contexto. Nós não devemos desejar ser batizados com fogo. Essa ideia de que o batismo com fogo é um batismo posterior à sua conversão e que, portanto, agora você tem mais poder, mais ousadia e tudo mais, é uma visão errônea. O que João Batista está falando é, eu fiz esse testemunho público aqui com vocês por meio da água. O Senhor Jesus Cristo batiza vocês, mergulha vocês no Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar vocês, mas todos aqueles que não são trigo, todos aqueles que não foram plantados pelo Senhor e que serão recolhidos para Ele, esses serão queimados como palha, serão batizados com fogo. E é outro ensino importante sobre o batismo. A palavra batismo significa literalmente mergulhar, certo? Por isso que nós batizamos com a representação do mergulho. Por isso que o batismo significa ali naquele momento um símbolo de mergulhar, morrer para a antiga vida, ser sepultado para a antiga vida e ao sair da água, ressurgir para uma nova vida em Cristo. É o que Paulo nos ensina lá no livro de Romanos. Então, João Batista deixa muito claro quem é que eles deveriam focar em seguir. João Batista não queria a glória para ele. João Batista não queria que ele fosse o centro das atenções. João Batista queria que o Senhor Salvador de todos aqueles que creem fosse o destaque. Por isso João Batista diz,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou eu, não sou o que eu faço que garante a salvação, é o Senhor Jesus Cristo. Olhem para Ele, confiem nele, Ele é que pode batizar vocês com o Espírito Santo. Também é Ele que um dia julgará todos aqueles que não são seus filhos, todos aqueles que não temem a Ele, todos aqueles que não entregaram a sua vida para Ele, e Ele também batizará estes com o fogo. Então, qual é o destino da sua vida? O que você tem feito? Ao ouvir o Evangelho, o que você tem feito ao ouvir o Evangelho? Você tem crido e entregado a sua vida para o serviço do Senhor Jesus da maneira como Ele quer? Ou você tem vivido uma vida de acordo com a sua própria vontade? Nos versículos seguintes, aí no capítulo 7 de Lucas, diz assim o versículo 29. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei retiraram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração e a quem são semelhantes? E aqui, Jesus vai começar uma nova argumentação. Primeiro, Jesus, na presença de todas aquelas pessoas ali, diz para os discípulos de João Batista: vão lá, digam o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Diga para João Batista que não se escandalize em mim, que continue crendo. Mas agora Jesus faz uma crítica severa àquelas pessoas que estavam lá. Porque no tempo que João Batista estava anunciando a vinda do Senhor Jesus, eles tinham várias críticas a João Batista. Agora veio o Senhor Jesus e o ministério do Senhor Jesus era apresentado de uma maneira diferente de João Batista, embora com o mesmo propósito, e eles reclamavam também de Jesus. E Jesus diz assim, versículo 31, a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamos flautas e não dançastes, cantávamos lamentações e não chorastes. Jesus compara todos aqueles que só sabiam reclamar com crianças. E quão verdadeiro é isso? Eu tenho em casa algumas crianças, né? E eu presencio todo dia isso. Uma diz assim: vamos brincar de bola? Aí eu disse: eu não quero brincar de bola, não. Aí a que pediu para brincar de bola, reclama. 10 minutos depois, ela dá outra ideia. Vamos brincar de casinha? Aí eu disse assim: não, de casinha eu não quero brincar, não. E tudo que vem de ideia nova é rechaçado. E aí, o que sobra para essa que é rechaçada? Não, tu não quer brincar de bola comigo. Não, tu não quer brincar de casinha comigo. Tudo um reclama, tudo o outro desaprova. O tempo todo. Isso demonstra o quê? Imaturidade. Imaturidade. Mas percebam, Jesus explica na prática, exemplifica para eles o que eles estavam fazendo que demonstrava isso. Versículo 33. Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Então, João Batista tinha uma dieta muito peculiar. Ele comia gafanhotos, comia mel silvestre. Não é isso que a palavra de Deus diz? Ele não se banqueteava com as comidas que as pessoas normalmente tinham. Ele não estava lá bebendo vinho junto com as outras pessoas. O pessoal olhava para João Batista: o cabo desse só pode ser endemoniado. Vive comendo grilo, vive comendo mel. Um cabo desse não toma um vinhozinho de vez em quando. É demônio, isso aí não é Deus, não. Aí o que é dito na continuação do texto? Veio o Filho do Homem. Jesus está falando de quem? Dele mesmo. Que come e bebe vinho, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho. Pronto, aí lascou. O que não come, eles reclamam. E o que come, eles reclamam também. Isso demonstra o quê sobre aquelas pessoas? O coração deles estava desejoso, não do cumprimento da vontade de Deus, mas do cumprimento da própria vontade deles. Se não fosse a brincadeira que eles queriam, eles não iam fazer. Eles não estavam dispostos a serem humildes para esperar e ouvir da vontade de Deus o que eles deveriam fazer. Eles queriam fazer o que eles queriam, na hora que eles queriam,
como eles queriam. Será que nós não temos agido assim também? Nós devemos fazer uma autoanálise e tomarmos cuidado. Será que as nossas murmurações não são frutos justamente de uma interpretação errada do modo como Deus quer que a gente viva? E porque Deus não está dando o que a gente quer e na hora que a gente quer, o que resulta é murmuração? Então entendam, aquelas pessoas que estavam ali distantes, principalmente aqui os fariseus que Jesus está condenando abertamente, olha, eu não vou me envolver com João Batista não, porque João Batista não come direito, não bebe com a gente, João Batista deve ter demônio. Então, eu sou mais santo do que João Batista. Vem Jesus ele se senta com aquelas pessoas com quem ele estava oferecendo perdão. E como é que o Senhor oferecia perdão? Falando a mesma coisa que João Batista falava. Arrependam-se. Creiam no Evangelho. Não era isso que Jesus fazia quando ele sentava com os publicanos? Não era isso que ele fazia quando ele chegava para qualquer pessoa que estava distante do Senhor, chamava ao arrependimento? Embora o modo operante, digamos assim, de João Batista e de Jesus fossem diferentes, a mensagem do arrependimento era a mesma. Então, se os fariseus antes davam a desculpa que não seguiam a mensagem de João Batista porque ele agia de determinado modo, agora eles davam novas desculpas para não crer na mesma mensagem porque Jesus agia de modo oposto. Cuidado, irmãos. Nós precisamos estar mais atentos à mensagem que é dita do que ao mensageiro que leva. Talvez você encontre uma pessoa que está pregando verdadeiramente a palavra de Deus, que está sendo fiel à palavra, honrando a palavra, mas só que está vestido de um jeito que você não se vestiria. E aí você, dá certo não, vou escutar. Eu já contei essa história aqui umas 300 vezes. Vocês lembram? Que eu fui uma vez inventar de aceitar o convite da irmã Adriana para pregar a palavra de Deus, e fui de bermuda, e eu saí de lá enxotado, que eu não pregava a palavra de verdade, porque eu fui de bermuda. O que o homem disse para mim lá? Prega só o evangelho pela metade. O evangelho na cabeça dele estava muito mais atrelado à roupa que eu estava vestido do que aquilo que eu estava falando. Jesus está dizendo, vocês estão condenando João Batista, vocês estão condenando a mim, mesmo nós estamos pregando a mesma mensagem. Mas Jesus no final deixa claro o que acontece quando se dá crédito, ouvido à verdadeira mensagem do arrependimento e conversão. Versículo 34, 35. Veio o filho do homem que come e bebe, dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Versículo 35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Me diga uma coisa, o que acontecia com os pecadores que ouviam o evangelho e verdadeiramente se arrependiam? O que acontecia com os publicanos que ouviam o evangelho e verdadeiramente se arrependiam? O que acontecia? Eles continuavam na prática dos seus pecados? Vamos pegar aqui só 2 exemplos. Lembra lá de Zaqueu? Zaqueu era o quê? Publicano. Zaqueu era um publicano. E eu já percebi que tem muita gente que não associou ainda que publicano e cobrador de imposto é a mesma coisa. Certo? É a mesma coisa. Publicano, assim como Mateus, ou como a Bíblia também chama, Levi, era publicano, era coletor de impostos, Zaqueu também era. Essas pessoas eram odiadas por todos os judeus. Por quê? Eles trabalhavam para o Império Romano, coletando os impostos, e eles não cobravam só o que o Império cobrava, eles cobravam além, para que eles ficassem com uma parte. O que aconteceu com Zaqueu quando ele se converteu? Senhor, eu estou disposto a restituir 4 vezes mais daquilo do que aquilo que eu furtei, do que eu roubei das pessoas. Calma aí. Será que é porque ele tinha aplicado em alguma coisa que rendeu muito dinheiro e agora ele estava sendo generoso? Não. É que ele estava disposto a deixar toda a riqueza para trás, porque ele havia entendido que ele encontrou o que havia de mais valioso para ele. O que aconteceu com as mulheres
que se prostituíam antigamente, mas conheceram o Deus verdadeiro, abandonaram as suas práticas. Quando nós olhamos lá para o modo como Paulo fala da verdadeira conversão, ele vai dizer: o que furtava, não vai mais furtar. Ele vai trabalhar, ele vai ajudar outras pessoas. O que mentia, ele não vai mentir mais. Ele vai falar a verdade, ele vai falar coisas que edificam. O que era dominado pela ira, agora ele vai ser amável. Jesus está dizendo: vocês estão reclamando de João Batista, e vocês estão reclamando de mim, porque os frutos de vocês demonstram que vocês não são meus filhos. Os frutos de vocês que estão aqui hoje demonstram que vocês são filhos de Deus. O modo como vocês pensam, o modo como vocês sentem, o modo como vocês agem, estão revelando um coração submisso ao Senhor? Ou será que as reclamações diárias que você tem feito são frutos justamente de uma vida que não se humilha de acordo com a vontade de Deus? Mais uma vez, eu vou explicar o que a palavra de Deus diz quando nos ensina. Os humilhados serão exaltados. Eu vou explicar mais uma vez. Não é aquela pessoa que foi humilhada no trabalho que vai receber a salvação por causa disso. Não é porque você foi humilhado pela sua cor que você vai receber a salvação por causa disso. Não é porque você é pobre e foi humilhado por ser pobre que você vai receber salvação por causa disso. Quando a palavra de Deus diz, os humilhados serão exaltados, deveria ser traduzido, porque é exatamente isso que tem no grego, os que se humilham serão exaltados. Quando nós nos humilhamos, submissos à vontade de Deus, Deus cumpre a vontade dele, e isso traz benefícios a nós. Lembra que o Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo que nós podemos ter do cumprimento da vontade do Senhor? Ele passou pela maior de todas as humilhações. O que trouxe para ele? Enquanto ele estava cumprindo a vontade do Senhor, trouxe dor e sofrimento, angústia e terror. Mas depois, glória ao nome do Senhor e exultação e exaltação ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Deus nos recompensará por permanecermos firmes e fiéis no cumprimento da sua vontade. Irmãos, eu sei que é difícil, mas busquem ajuntar tesouros que não são visíveis com esses olhos, mas que são visíveis com os olhos da fé. Busquem demonstrar com a vida de vocês que vocês amam a Deus. Assim como João Batista, nós vamos falhar às vezes. Será que eu estou realmente no caminho certo? Será que eu estou confiando realmente na pessoa certa? Mas assim como Jesus Cristo disse para João Batista, Ele quer que nós também acreditemos. Versículo 23, novamente. Bem-aventurado é aquele em que em mim não se escandalizar. Nós vamos agora celebrar a ceia. A ceia é a representação desse memorial, de que nós não nos escandalizamos no Senhor Jesus Cristo, que nós não tropeçamos nele, que é a nossa pedra angular, nele que é a nossa pedra de alicerce, nele que nos sustenta em todos os momentos. Por isso, meus irmãos, que nós sejamos aqueles que vivem uma vida não de reclamação, mas uma vida de confiança na vontade do Senhor, que Ele sabe o que é melhor para nós, e que no fim nós receberemos dele a recompensa por termos nos mantidos fiéis. A vida com Cristo, nessa terra, não tem garantia nenhuma de que será fácil. E isso, sim, nos leva à angústia. Isso, sim, nos leva à dor. Isso, sim, nos faz chorar. Muitas vezes nos tira o sono. Mas quanto mais nós nos lembramos das verdades de Deus e pregamos ao nosso coração, mais suaves, mais fáceis serão o modo como teremos para enfrentar a tribulação. Elas não deixarão de existir, elas não deixarão de vir, elas não serão
indolor, mas nós teremos em Cristo a solução para lutarmos cada uma dessas batalhas. Amém?